Olá, meu nome é Jonatas Esgarza Coimbra Silva, sou graduando de licenciatura em Geografia e fui bolsista PIBIC-CNPq de agosto de 2020 até julho de 2021. Neste período, realizei a pesquisa intitulada Selvagens Primitivos, Exóticos e Guardiões: Como a National Geographic nos educa sobre os povos indígenas brasileiros, orientado pela professora Ana Paula Nunes Chaves, do Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Primeiramente, é importante situar que esta pesquisa faz parte de uma pesquisa maior chamada O Poder das Imagens e Suas Geografias, uma análise da pedagogização visual em discursos e narrativas sobre o espaço, autoria de minha orientadora. O eixo teórico deste trabalho se dá com as discussões sobre cultura visual na geografia e com o conceito de imaginação geográfica, e considerando que as imagens possuem um importante papel para a construção de imaginários espaciais, buscamos analisar como as narrativas visuais da National Geographic nos educam sobre a população indígena. Em primeiro lugar, é importante destacar a centralidade que as imagens possuem na geografia, seja no contexto escolar como na ciência geográfica. Além disso, dado o atual estágio de desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea, imagens de todos os tipos estão amplamente difusas em nosso cotidiano, e essas imagens influenciam a nossa maneira de pensar o espaço geográfico. Para as autoras Roman, Azevedo e Chaves, é através das imagens, juntamente com os nossos conhecimentos prévios e as informações que nos são dadas, que a nossa mente constrói a nossa noção de mundo. As imagens nos permitem imaginar sobre lugares distantes, culturas diversas e modos de vida distintos, lugares que nunca fomos e povos que nunca tivemos contato, e mesmo assim, de certa forma, julgamos conhecer. É por isso que as imagens possuem um papel significativo na educação geográfica, pois elas nos educam sobre as características dos espaços representados. O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar as narrativas visuais e discursivas associadas aos povos indígenas brasileiros nas reportagens da revista National Geographic, no intuito de investigar a forma com que determinadas imaginações geográficas acerca destes povos são produzidas e amplamente divulgadas. A investigação contou com um arquivamento minucioso no acervo da revista, desde o primeiro exemplar publicado em 1888 até os exemplares publicados em 2020. Tal investigação ocorreu em 3 partes. Primeiro, realizamos o levantamento das reportagens em que o Brasil aparece como principal tema, depois as categorizamos por assuntos afins, para então selecionarmos as 13 reportagens cuja temática aborda os povos indígenas do Brasil. Com base neste recorte de reportagens, analisamos as imagens e o contexto linguístico associados a elas. No decorrer de nossa análise, vimos que as narrativas publicadas sobre os povos indígenas na revista se alteram com o passar do tempo. Na década de 1920, onde aparecem as primeiras reportagens, os índios são tratados como selvagens e comparados a animais. As fotografias deste período são tiradas majoritariamente de cima para baixo e de grandes e médias distâncias, fazendo com que os indígenas aparentem ser pequenos, principalmente em meio à imensidão da mata. Na década de 1950, os aspectos culturais e tradicionais ganham espaço nas reportagens, mas os indígenas ainda são taxados de primitivos, principalmente quando em comparação com o homem branco ocidental moderno. Já a maioria das fotografias desta década são feitas de uma
distância mais próxima e deixam de dar destaque à paisagem natural para dar ênfase aos aspectos étnicos e culturais. O termo primitivo só deixa de ser usado pela revista em meados da década de 1990, porém as narrativas continuam os caracterizando como exóticos, e apesar dos anos 90 possuir poucas imagens, elas são utilizadas para evidenciar estes traços exóticos. Já no século XXI, notamos uma significativa mudança nas narrativas da revista. Nesse período, os povos indígenas são apresentados como os guardiões da floresta. As questões ambientais ganham tamanha força que a palavra indígena praticamente vira sinônimo de preservação ambiental. As reportagens deste período também são as que mais possuem fotografias e, embora sejam variadas, o que mais se destaca é o movimento, sobretudo o movimento causado pela pressão do desmatamento ambiental em seus territórios. Outro ponto de análise diz respeito à localização desta população. Nas reportagens, a National Geographic menciona apenas os povos indígenas da região Norte e Centro-Oeste. Sequer mencionam os povos que vivem nas demais regiões brasileiras. Também são deixados de lado os indígenas que vivem em áreas urbanas. Entre as 118 imagens analisadas, no período de 1920 a 2020, apenas uma fotografia retrata um homem indígena fazendo compras no mercado. Todas as demais retratam paisagens em áreas florestais, ribeirinhas e áreas rurais. Nas reportagens, a população indígena estaria aprisionada a um contexto do indígena enquanto exótico, por vezes presa a um passado e a uma ideia de vida rural associada à natureza. Como resultado deste trabalho, percebemos as relações de poder presentes no processo de construção das narrativas da revista National Geographic. Os povos indígenas, no decorrer do tempo, são apresentados de diferentes formas e ângulos aos leitores, mas sempre de acordo com o interesse de cada época. As imagens, bem como seu entorno linguístico, compõem um elemento fundamental na construção da identidade e da cultura desses povos e possibilitam a produção de uma imaginação geográfica que atribui, em cada época, diferentes significados aos povos indígenas brasileiros. Bom, essas aqui são as referências que eu utilizei para a pesquisa. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Uma boa semana.